espaço-tempo para fazer a gravação. Em termos de gravação, né, a gente tem que pensar 4D, não dá para não pensar. Se não for 4D, as coisas não funcionam. Né? Opa, então vamos lá, aqui a apresentação. Não é isso que eu quero aqui. Uma guia. Não, não quero essa. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Não é essa que eu quero. Outra apresentação. Escultura Bernini, arquitetura barroca, arquitetura renascentista. Está aqui. Agora tá. Né? Essa nova civilização, tá certo? Essas novas culturas nacionais, elas vão. Isso é uma nova civilização, porque com um novo modo de vida, de viver junto, vai surgir na arquitetura a partir da base da arquitetura renascentista, né? Arquitetura renascentista com base no desenho em perspectiva, né? Que aí já é o projeto, né? O pintor, o escultor ganha também uma grande liberdade e também surgem novas necessidades e vão surgir novas soluções, né? Baseadas na arquitetura romana, né, que veio lá dos gregos, mas daí tudo isso já é da arquitetura romana, né? Com novas funções e novas invenções, né? Como isso daqui, não é arquitetura já chamada maneirista, essa arquitetura que se desenvolve ao longo do século XVI, principalmente na segunda metade, né? Em que vai dar origem a um outro modo de viver junto, né? Que aparece no Palácio Renascentista, que vai ser ampliado para o Palácio Barroco. Né? Então, o Palácio Renascentista ele vai propiciar servir para a construção de novos órgãos, novas sedes que são necessárias, né? Com o desenvolvimento do comércio, não é? Da vida urbana, o aumento populacional, não é? Então, vai surgir a novas necessidades, né, para administração e também para residência, né? Então, essa arquitetura renascentista, maneirista, né, dá origem, né, nessa nova forma de viver, tanto urbano como também casas, vilas, residências, não é, de férias, de verão, né, que vai dar um outro, digamos, modo de viver junto, que vem até hoje, né, até o século XX. E o grande desenvolvimento disso vai ser, deixa eu parar aqui, com a arquitetura barroca. Vai ser no século XVII, que aí ninguém mais vai falar de maneirismo. Vai se falar de arquitetura barroca. Vamos lá. O que é arquitetura barroca? A arquitetura barroca é né, tem a arquitetura religiosa, né, que é o desejo. Essa arquitetura religiosa foi desenvolvida no lado da Contra-Reforma,
dos católicos concorrendo com os protestantes. Né? Essa concorrência teve guerra, teve uma guerra longuíssima. A Guerra dos 30 Anos, não é? Isso vai ter a separação, né? A Inglaterra se separa totalmente de Roma, cria uma nova religião, e a Inglaterra, não é, cria uma coisa que é a monarquia constitucional, não é uma monarquia absoluta, a constitucional vem logo depois, século XVII ainda, o século XVIII, né? Mas vai ter uma série de... Então, vamos ver, a arquitetura barroca, né? Os mesmos elementos da arquitetura renascentista, que vem lá de Roma, né? Grécia-Roma, né? Já tudo através de Roma, baseado, né? Lá o triângulo, mas com um objetivo de pompa, de espetáculo, de ser extraordinário, né? Que é para chamar a atenção. Então, na parte religiosa, são as catedrais barrocas, que o melhor exemplo vai ser o interior da catedral, da Basílica de São Pedro, né? Lá no Vaticano. Aqui é uma outra igreja, esse daqui é o arquiteto Della Porta, Giacomo Della Porta. E como é que vamos ficar aqui, por enquanto, né, nessas alterações no exterior, né, na fachada das igrejas, que vão se transformar em catedrais. Né? Então, vai ser... Né? Então, por exemplo, aqui, ele multiplica, ele divide, né, e recompõe, criando os baixos, um relevo, né? Aqui o pórtico, né? O pórtico triangular, que é um símbolo da arquitetura grega, vem lá do templo grego, continua na cultura romana, né? E vai ser apropriado pela cultura renascentista e continua no barroco. Mas daqui o que é que faz? Né? Faz toda uma divisão para quê? Para ficar um negócio diferente, não é? Chamar a atenção, né? Então, as variações, né? Então, aqui tem um triângulo, mas aqui já não é mais triângulo, aqui é um arco de circo, né? Essas reentrâncias, as colunas, né? Embaixo, então, vejam, aqui vai variando, aqui é um arco de circo, aqui é triângulo, aí por cima vem um relevo em escultura, aqui relevo em escultura, a porta é trabalhada, né? Então, aqui vai se criar uns nichos com esculturas ilusionistas e maneiristas. A escultura maneirista é como a pintura maneirista, ela vai se afastar do classicismo e vai investir no movimento, na emoção, né, na sensação. Nós vamos ver alguns exemplos ainda. Né? Então, porque a arquitetura maneirista já é o começo da arquitetura barroca. Aqui é outro exemplo de igreja, né? Outros. A nossa história da arte, né? Dessa grande arte, começa aqui no período barroco, que é quando vão ser construídas as igrejas no Brasil, né? A partir do século XVII. Então, e temos igrejas barrocas magníficas, né? Aqui no Rio tem o convento o mosteiro de São Bento, né? Na Bahia tem a igreja de São Francisco, né? E aí também essas outras funções, né? Além, vamos dizer, do templo, são funções como aqui, né? É uma ala ligada à igreja, né? Que aí é com outras funções administrativas, às vezes de residência, não é? Então, aqui um outro exemplo, os princípios são os mesmos que vêm lá do Renascimento, né? Mas tem esse afastamento do classicismo,
que o classicismo é aquilo, é a simplicidade, o mínimo é o máximo. Né? Aliás, isso, essa oposição, né? Essa oposição mínimo, clássico, como estritamente necessário, a beleza só pela racionalidade das coisas, né? Isso vai ao longo da história sempre acontecer, inclusive no século XX, né? A oposição entre o modernismo e o pós-modernismo. Pós-modernismo, né? As formas simples, puras, aí já vem o pós-modernismo, aí entra nas curvas, na extravagância, etc. Né? Então, vocês veem aqui, né? Aqui tem um arco, né? Para que esse arco? Aqui em cima, vamos dizer, uma fachada para um negocinho pequenininho, é só para dar imponência, não é? Mas o mais importante da arquitetura barroca não é a arquitetura religiosa, vai ser a arquitetura palaciana, não é? Porque essa era moderna, com essa nova civilização ocidental, ela vai ser criada com as monarquias europeias, com essas novas culturas, né? Como a cultura francesa, a cultura inglesa, a cultura alemã, a cultura portuguesa, a cultura espanhola, etc. E tal. Para essa nova cultura, que é a criação do palácio barroco, né? É fundamental, e aí tem um marco, que é Versalhes. Né? É uma criação de Luís XIV, o chamado Rei Sol, né? Que desenhava a educação com essa mudança, né? A educação dos príncipes, como também dos filhos dos muito ricos, né? Da aristocracia. Não é? Essa educação vai ser uma educação feita por professores particulares, né? É uma educação no latim, no grego, né? Tem as universidades, e faz parte dessa educação, né? A leitura já do livro impresso. Com o livro impresso vai surgir a figura do escritor. O escritor que vai escrever o manuscrito para ser impresso numa tipografia. Porque o livro impresso deu origem à tipografia, ao tipógrafo. Criou toda uma nova. Né? E o escritor e também o gravador, que vai ser o ilustrador dos livros impressos. Né? Então, tem a folha de gravura. E isso vai dar uma origem à cultura da ilustração nos palácios barrocos e palacetes barrocos. Né? Porque Versalhes vai trazer uma nova concepção de palácio, de viver junto à monarquia. É um prédio enorme, olha, são vários prédios. Né? A extensão da arquitetura renascentista, maneirista, né? da arquitetura do século XVI, né? Os mesmos, digamos, princípios, mas isso ampliado com jardins, né? Esculturas, e o novo modo de vida cortesã, né? De viver na corte, porque aí moram muitas famílias juntas, aí recebem-se pessoas, tem os criados, os jardineiros, os que cuidam dos cavalos, é uma população. Né? O palácio é uma pequena população, digamos, o que a gente poderia comparar hoje, teria alguma comparação, seria um enorme hotel de luxo, com não sei quanto, só que morando aí permanentemente, alguns transitoriamente, passando. Né? Uma das. Uma das atrações de Versalhes, né, vai ser o Palácio dos Espelhos. E para que é isso aqui? Ih, rapaz, desculpa, hein? Fui experimentar um negócio aqui. Deixa eu baixar aqui.
Aqui, pronto, então vamos lá. Deixa aqui, pera lá. Tem que aumentar. Vai ser o Salão dos Espelhos, né? De Versalhes. Versalhes hoje é um museu que às vezes é usado pelo governo francês para grandes reuniões, né? Muitas coisas históricas, tratados foram assinados aí no Palácio de Versalhes. Quando vocês puderem conhecer Paris, vocês já conhecem, né? Se puderem ir a Versalhes, é realmente extraordinário. E é muito importante essa importância do espelho, né? Que é o espelho, né, que reflete a realidade, uma outra realidade, os luxos de cristal, né? E o desenvolvimento do espelho veio de onde? Veio da manufatura do vidro, por causa das catedrais góticas. O vidro foi desenvolvido principalmente em Veneza. E com o vidro vai ser criado esse espelho moderno que nós usamos até hoje, não é mais o espelho de metal, é apenas uma camadinha fina de metal atrás do vidro, como também as lentes, né? As lentes que vão acabar com um problema que era, chegava a uma certa idade, todo mundo ficava cego ou meio cego, né? Isso é inevitável. Depois dos 40 anos, 40 e poucos anos, a vista fica cansada. Então, a catarata, né? A catarata chega a uma idade, quase todo mundo tem catarata. Isso faz parte da. Hoje não é mais, né? Isso não é mais problema, por causa das lentes, né? Muitas pessoas nascem com problemas, miopia, hipermetropia, né? Era uma condenação, não tinha jeito. E Veneza, né? Esses vidros esses espelhos foram criados em Veneza. E o Palácio de Versalhes, né, vai ser um modelo. Aqui é outra visão do Salão dos Espelhos. Daqui são os espelhos, né? Eles são enormes, mas são montados por espelhos pequenos, não é? Então não tinha a possibilidade de fazer um espelho grandão como hoje, né? A capacidade, vamos dizer, da fabricação, as técnicas, não tinha a tecnologia, né? Repare aqui, né? O teto é todo pintado, né? Isso é pintura fresco. A pintura fresco continuou por causa dos palácios, mas as grandes inovações vão ser na pintura a óleo, né? Isso daqui no Palácio de Versalhes, é uma grande galeria em que está aqui as pessoas. Reparem bem, é uma galeria de pintura, que cada telão desses, cada um desses painéis, representa uma das batalhas da história da França que decidiram, né, que foram fundamentais para o surgimento da França, do desenvolvimento da França, né, do Reino da França, que depois vai se tornar, com Napoleão, o Império Francês, né? São imensas, e aí você tem toda, vamos dizer, uma cena, né? Reparem bem, isso para as pessoas da época, né? Que não conheciam fotografia, muito menos cinema, televisão, não é? A vida à noite, ainda até esse ponto, né? A noite era realmente, vamos dizer, para dormir. A noite era com a luz de tocha, né? Candeeiro à base de óleo, né? E aí, olha só, não é? Com o Palácio Barroco vai surgir uma nova cultura, a chamada cultura ilustrada, que vai ser a cultura dos salões, né? Porque essa população morando no palácio tinha que acontecer coisas, né? Principalmente à noite. Então, à noite vão ter os salões que reúnem homens e mulheres, os
senhores daí, né, os aristocratas, reis, príncipes, condes, os convidados, papapá, né, tinha todos os serviçais, né, que à noite, além do jantar, tem leitura, discussão sobre livros e sobre pintura, sobre é a cultura da ilustração, os salões que vão consumir muita vela, né? Muita iluminação, candelabros de vela, né? Hoje os candelabros, eles são as velas já não são velas de verdade, elas são velas elétricas, né? Imitam velas, mas esses candelabros, eles eram todos com velas, porque isso ficava à noite iluminado. Imagina, vamos dizer, o trabalho que não era de colocar as velas, acender as velas, depois que as velas, vamos dizer, passar da festa, no dia seguinte, estava tudo derretido, limpar tudo, colocar de novo, né? Mas assim, então, começa uma vida noturna com essa cultura da ilustração, os salões. Aliás, a lâmpada elétrica ela foi inventada por Thomas Edison já no século, final do século XVIII, né, já na época da Revolução Francesa, que é a época também da Revolução Americana, que ele ficou chocado com o que se gastava de vela, né? E vela é baseado em gordura animal. Tem um monte de problemas. Então já estava se conhecendo a eletricidade, né, e o Thomas Edison conseguiu inventar a lâmpada elétrica, que acabou com essa vida noturna baseada na luz da vela. Né? E a vida noturna é uma coisa diferente da vida diurna. Né? Quer dizer, vocês estão naquela idade de começar a descobrir a vida noturna. Não é verdade? É? Alô, meus estudantes estão me ouvindo? Estão vendo as imagens ou estão fazendo outra coisa? Professor. Oi. Só uma correção. É que Thomas Edison não foi quem inventou. Não foi, não? Está errado? Ele foi quem conseguiu fazer lâmpadas para vender para o público, em larga escala. Então eu estou meio certo. Quer dizer, quem inventou minha lâmpada não é quem é o inventor. Não teve um inventor assim, tipo... Não teve, já sabia como fazer, né? Já existia a lâmpada. Já existia, digamos, a luz elétrica, né? Que a eletricidade põe a faísca, faz aquela luz. Mas as pessoas não tinham em casa, por exemplo. E Thomas Edison foi quem conseguiu vender essa... Teve o lance de criou a lâmpada doméstica, né? Para casa, né? Pois é, eu sei da história dele por causa disso, porque ele vai acabar essa cultura da ilustração, com essa vida noturna. E repare, a vida noturna é diferente da vida diurna. Né? O nosso corpo, inclusive, biologicamente, né? Nós somos seres biológicos, a biologia é inseparável do movimento da Terra. Né? É só ver como é que os animais... E nós... Então, as necessidades são diferentes, não é? De manhã, de tarde, de noite. E à noite, no ambiente iluminado artificial, nessa nova cultura, né? Isso vai desenvolver a imaginação, a fantasia, não é? Os desejos. E isso vai gerar uma cultura, não é? Separada, muito distante da cultura do povo, que levou, vamos dizer, uma grande revolução, né? A Revolução Francesa, que aí vai mudar ao mesmo tempo que está acontecendo lá nos Estados Unidos a Revolução Americana, né? Mas então é importante ver aqui as paredes. As paredes elas são todas, não é, recobertas. Muitas com tapeçaria. Isso daqui são tapetes. Inclusive os pintores eram também... Eles criavam modelos de tapetes assim, com imagens ilusionistas,
ou puramente decorativos. Mas esses tapetes na parede, aliás, a origem do tapete é isso mesmo, né? Era contra o frio, né? É para o tapete na parede, cria um isolamento térmico, né? Aqui os candelabros, né? As velas, o espelho, né? O busto aqui, a lareira, né? Isso daqui é a cama, né? Do rei, né? Tem uma entrada, isso daqui tem os banquinhos. É porque o rei não vive sozinho, ele, o tempo todo ele não se veste. E aí surge toda uma nova cultura, inclusive de comer, né? Isso é decorrência dessa nova modo de viver no palácio, todo mundo junto no palácio, né? Um palácio enorme, com novas possibilidades, né? Essa cultura é a chamada cultura da ilustração, que vai se propagar pelos outros países, porque a corte de Versalhes, deixa eu pagar aqui essa apresentação, a corte de Versalhes, ela vai ser imitada, reproduzida na Áustria, na Alemanha, na Holanda, ela vai na Inglaterra, né? Em todas, vamos dizer, Portugal, na Espanha, deixa eu pegar aqui. É toda, vamos dizer, uma cultura letrada, daí ilustração, ilustrada com imagens que os muito cultos leem em latim, em grego, os filhos ricos, príncipes ou de homens muito ricos, que têm podem ter uma educação privada especial, aprendem grego e aprendem latim, além da língua nacional, do idioma já escrito. Né? E, com o tempo, por causa dessa influência de Versalhes, né, o francês se torna uma língua internacional entre as cortes e os palacetes, essa cultura da ilustração, não é? Porque onde não tem monarquia, né? Mas aí você vai ter a burguesia, a nova burguesia rica, né? Surgem repúblicas lá no Países Baixos, na Holanda, não é? E são nesses salões, porque também a forma de viver, a residência, eram sempre residências, vamos dizer, eram famílias que moravam juntas, próximas, né? Com o tempo sendo regulado do mesmo jeito para todo mundo. Com essa cultura da ilustração, com uma vida noturna baseada nas velas, não é? Dos ricos, começa a surgir uma outra forma de tempo, né? O povo segue o tempo, que é o tempo comum para todos, do calendário e do dia a dia batido lá pelo sino da igreja, de manhã, de meio-dia, à noite. Né? Já esse povo dos palacetes, da ilustração, né? Tem a vida noturna, levanta mais tarde, né? Levanta 11 horas. Vai até 4 horas da manhã, vê o dia nascer, porque aí não é só as velas, tem o vinho, tem o jantar, tem as transações, não é? Somente nas cortes, né? Os casamentos eram casamentos de interesse, né? Mas daí a monarquia absoluta, então o rei tem suas amantes, né? Então em Versalhes tinha a rainha que
podia estar lá ou mandar, mas daí ele tinha, o Luís XIV, ele tinha lá a sua amante preferida, que ela mandava mais do que a rainha, ela tinha melhor tratamento. Né? Bem, isso daí é o ancien regime, né? Isso daí vocês podem... E uma coisa muito importante que tem nessa cultura do palácio renascentista, do palacete, é a nova escultura que surge com o maneirismo. Né? Ela surge no final do século XVI e no século XVII ela é um show. Concorre com a pintura ilusionista. E no barroco, até o século XVIII, né, a escultura estatuária tem uma importância muito grande. Mas não é mais a escultura clássica. Né? Aqui, por exemplo, é Cellini, né? Não é mais do classicismo, por quê? Porque já tem todo um movimento, né? Um movimento mais expressivo, tem toda uma expressão. Né? Por exemplo, aqui. Isso daqui é como na escultura clássica, a representação de um deus, aliás, é Mercúrio, né? Mas, né, é só você comparar com o Discóbolo lá, da estatuária grega, né? O cara lançando lá o... Aqui tem todo, vamos dizer, um movimento, né? Quer dizer, tem todo um... O cara está na ponta dos pés com a outra, né? No equilíbrio, levantando. É tudo para ser extraordinário. Não é aquilo que você olha que forte, que belo, que põe respeito. É para ser extraordinário. Né? Então, é uma representação mitológica, né? E em tamanho natural. Isso daqui é a degola da Medusa por Teseu. Né? Medusa é uma figura mitológica, uma mulher com a cabeça cheia de... Os cabelos são serpentes, né? E Teseu consegue vencê-lo, cortar a cabeça, entrando lá no... Eu acho que é um labirinto, né? Então, é uma escultura que é para maravilhar, não apenas pela perfeição, mas pelo movimento especial, né? E também pela emoção que provoca no espectador. Né? Então, né? E é uma escultura que exige você dar a volta por ela. Né? É a escultura redonda, não é uma escultura para ficar no nicho, é uma escultura realmente para você ver, né? Por exemplo, aqui desse ângulo, nesse ponto de vista, né? A gente vê bem a figura vitoriosa erguendo a cabeça degolada, né? E provoca um impacto. Você tem tanto a beleza física do herói, do homem, né? As boas proporções, nesse sentido, é clássico, né? Mas vai além do clássico por esse investimento na emoção, né? Na ação. Num certo sentido, é chocante, né? E essa escultura, né, ela não tem mais a finalidade religiosa. Né? Tanto é que isso aqui é um mito da cultura grega. Né? Já faz parte dessa cultura aristocrática, dessa cultura da ilustração, dos palácios, dos novos palácios, dos novos palacetes, né? Onde surge uma vida noturna, né? Em que o prazer, a diversão, né? Então, é todo já um público, não é? Um afastamento da religião. Isso daqui é um saleiro todo de ouro, né? Em que você tem uma representação de figuras mitológicas, né? O saleiro é muito famoso, Saleiro de Cellini.
Aqui é um outro grande escultor, maneirista, e se chama maneirista porque ainda é final do século XVI, né? Final do século XVI, a segunda metade, chamado maneirista. Depois, já século XVII, já é barroco, né? Mas isso vão servir de modelo, isso vai continuar, né? Aqui é o Hermes, né? Ali não era o Hermes, aqui era o Teseu, né? Não, aqui é Hermes também, né? Aqui ele vai fazer usar o mesmo tema do Hermes, do deus, o Mercúrio, né? Que é o deus do comércio, da comunicação, né? E repare, né? Então, isso se afasta totalmente do classicismo, né? É o cara na ponta dos pés, né? Curvado, levantado, papá, né? Uma outra. Isso é muito barroco. É sempre movimento, expressão, né? Aqui é o mesmo? Não, aqui é um outro, né? Um outro Hermes, né? Que é o cara correndo, em cima de uma bola, né? Em cima de um globo. Por que essa coisa do globo? É a nova visão, né? É a nova visão da Terra, dos planetas, do heliocentrismo, né? Isso daqui simboliza o comércio mundial, né? A troca mundial. Aqui outro exemplo do Jambologna. Eu acho que é Hércules ou é um outro herói, né? Vencendo aqui o Vitória. Então você tem toda a cena da violência, né? Aqui outro, né? Que é uma deusa vencendo aqui um cara dominando, né? Então, se afasta totalmente daquela postura clássica, né? E o barroco vai ser, em termos de forma, né? Por exemplo, aqui a mulher, como também aqui os heróis, todos eles seguem os princípios das proporções, das boas proporções harmônicas que vêm da antiguidade, do classicismo, mas não são mais clássicos porque o investimento principal aí é a ação, é o movimento, né? É o drama, né? Aqui o cara carregando o javali, né? Aqui o outro lutando, né? A luta, o daqui sofrendo, né? Com aperto, né? Aqui a mulher sendo raptada, né? E são, como mostra o movimento, quer mostrar um movimento, uma emoção, são esculturas feitas para serem vistas necessariamente de todos os lados. Elas são para ficar lá no meio do ambiente. Não é para ficar no nicho, né? Ou na praça pública, né? Aqui é o herói conquistando lá a ninfa, né? Aqui, de um ponto de vista que a gente vê do outro, né? Ele está. Então, repara, né? A aflição da mulher, o outro aqui que está dominado, né? E tudo isso, que são várias estátuas, isso daqui, a estátua, né? Como também a pintura, né? A pintura com o surgimento do desenho em perspectiva científica, né? A perspectiva do Brunelleschi, assim como o desenho tornou-se obrigatoriamente uma parte preparatória do quadro, da pintura, não é? O desenho também vai se tornar obrigatoriamente uma parte da criação da escultura, assim como também uma coisa que para a escultura é fundamental e também para a arquitetura, a criação do modelo 3D, a plástica, né? A plástica é um pequeno modelo onde você estuda esse desenvolvimento da plástica. Como é que é a plástica? Era feita com cera, que é uma coisa fácil de modelar, né? Fácil de
a escavar, não é? Ou feita com argila, é um modelo, né? Então, a partir desses modelos, né, o Miguel Ângelo digamos, é um exemplo assim do começo dessa fase criativa da escultura através da plástica, né, do desenho da plástica. Então, isso vai também tornar regra, né, e depois que a escultura está pronta, refazer, copiar, isso é simples. Isso se faz desde a antiguidade. Na antiguidade já existia uma espécie de máquina para transformar um bloco de mármore numa estátua. E ia medindo os pontos, ia fazendo, né? E também pelo desenvolvimento do olho. Reproduzir é sempre fácil, criar é que é o nó do negócio. Né? Aqui mais um último exemplo do Jean Bologna, né? Que é também aquele conjunto. Bem, então, a escultura maneirista, isso daqui vai nos levar ao Bernini. Bernini é uma grande estrela da escultura barroca, ou a estrela maior da escultura barroca. E como na época, como já era, por exemplo, o Miguel Ângelo, ele é também arquiteto. E, aliás, foi ele quem aqui, pera lá, não, escultura, maneirismo, pintura de gêneros, cadê? Tá aqui. Foi ele quem terminou a Basílica de São Pedro. Foi ele quem... A parte interna da Basílica foi praticamente ele quem terminou. E é muito importante para entender, né, porque a escultura tinha um valor enorme, essa escultura redonda, né, a ilusionista, né? Isso daqui, vejam, né, como no maneirismo, né, a escultura barroca é a continuação do maneirismo, né? Então, são várias figuras, muito movimento, não é? Aqui o conjunto ele representa toda uma história, né? Uma história mitológica. Aqui temos outro, né? Mas é bem diferente da escultura clássica nesse sentido do movimento, da emoção, né? E o barroco vai investir muito nisso, né? Raptos, violência. E aqui, por exemplo, né? Aqui temos o movimento, né? Para a gente tá no meio do espaço para você dar a volta, né? E eu falei da plástica, né? Por exemplo, isso daqui é uma grande realização, como criar, não é? Isso daqui é em pedra, esses braços abertos, não é? Então, isso daqui é um bloco de pedra. Então, graças aos estudos, ele pode criar um bloco de pedra e os braços separados. Os braços eles estão depois montados, tá? Os panos aqui disfarçam, escondem, né? O limite, né? Como é que chama? A junta, né? A ligação. Então, né, ninguém percebe, parece natural, o corpo, né? Você não vê aquela coisa que foi ali emendada. Veja a expressão, né? O olho para cima, as vestes, né? Aqui a escultura, né? Desde a antiguidade grega, ela serve, e na escultura romana, isso foi muito forte, serve para o retrato. Então, isso daqui é um retrato também de escultura, mas vejam, né, como é que estão
é um papa, né? Mas como é que está a veste dele? Está todo esvoaçando, né? O que lhe dá a mão para cima, uma ideia, passa um grande poder. Isso daqui é uma das obras de escultura mais famosas do Bernini, que é o Êxtase de Santa Teresa, né? A Santa Teresa, né, é uma santa que escreveu uns poemas de amor a Cristo, né? Que é um amor tão fervoroso e é uma espécie de erotismo. E ela tem uns êxtases, né? Que era, vamos dizer, eram uns êxtases eróticos, de amor por Cristo, é o sexo, no fundo. E ela deixou poemas que a tornaram famosas, né? Reparem aqui, né? Isso é bem do barroco, da escultura barroca, né? Como aqui as vestes, né? Os tecidos, isso vem dentro da escultura grega, né? Mas aí como é que isso está arrumado, né? Você concentrando, você vê aí que ela está toda, né? Tem uma coisa, um negócio, né? Isso daqui, o Bernini foi um superstar na sua época. Ele foi chamado por Luís XIV. Isso daqui é um retrato feito por ele, pelo Luís XIV, né? Então, olha aqui nessa essa ideia do pano dando movimento, no busto, né? E aqui vamos um destaque especial para o êxtase de Santa Teresa. Esse daqui é um outro. Isso daqui, olha só, o ilusionismo, né, escultórico, influenciado pelo ilusionismo pictórico, né? Isso, no interior da Basílica de São Pedro, é uma capela dedicada aqui a essa imagem que é Santa Teresa recebendo do anjo a flecha do amor, né? A flecha do êxtase divino, o amor divino, né? Então, é numa visão puramente espiritual, né? Dessa visão erótica que é da flecha do amor, né? A flecha do amor é Eros, é o deus Eros, é o deus do amor, é o que, né? A flecha tem a ver com o Eros masculino, né? O tesão masculino, né? Quando a flecha aparece, né? Apontada, é como o pássaro, né? Quando exibe lá suas penas, não é? A fêmea fica lá, né? Então, isso é uma transposição para o domínio espiritual, né? Essa coisa, né? Do casamento, a freira, essa coisa do amor, né? Os jovens, somente os jovens aristocratas, e o casamento era uma coisa imposta pelas famílias conforme o interesse, né? Eu não conheço, não me lembro bem da história de Santa Teresinha, Santa Teresa, mas vocês podem. Mas tem aquelas coisas da filha não querer casar, então vai internada no convento, né? Os conventos eram, vamos dizer, eram ao mesmo tempo uma salvação e uma condenação, né? A saída é o amor aí, o amor por Deus, o amor por Cristo, né? E aqui, então, Santa Teresinha deixou aí deixou poemas, ela escrevia, né? Era uma mulher culta. Então, isso daqui é quando ela recebe essa inspiração, essa flechada que vem o anjo, né? E aqui os raios luminosos, né? São em ouro, metal dourado, né? E reparem, isso daqui está no nicho. Ele, como escultor, arquiteto, ele concebeu tudo. E aqui, repare, isso é como um teatro.
É nessa época também que vai surgir o teatro italiano, o palco italiano. Essa revolução que tem na imagem, na arquitetura, né, também tem uma revolução, acontece também no Renascimento, e vai se desenvolvendo no Barroco, uma revolução na música, com a criação de novos instrumentos, o surgimento da música polifônica e o surgimento da ópera, do teatro da ópera, né? O teatro elisabetano, né? O teatro é uma outra forma de ilusionismo, né? Então, aqui o escultor ele criou a cena do milagre em que o anjo traz, está jogando a flecha no coração da santa, e aqui ao lado você tem uma lógia, que é um camarote, né, como de um teatro, em que as pessoas estão assistindo a esse milagre. E essas pessoas, olha aqui o detalhe, não é? Isso daqui está trabalhado em perspectiva, isso daqui, na verdade, é plano. Isso daqui é um relevo, na verdade, né? É um relevo escultórico, isso daqui não vai lá para o fundo, não, né? Quer dizer, isso daqui é falso, é ilusionismo. A escultura utilizando o mesmo ilusionismo da pintura, né? E aqui estão só quem são essas pessoas, são os doadores, são os patrocinadores, né? Assim como acontecia na pintura. E aqui a arquitetura do Bernini, né? São vários são vários projetos, né? Um muito famoso, né, projeto dele é essa ponte em Roma, que vai inspirar outras pontes, né? Com anjos aqui, né? Anjos em tamanho natural, né? Isso daqui é uma entrada de uma igreja, né? Vê como aqui ele combina o círculo com o retângulo, né? Para fazer uma entrada pomposa, né? Aqui, né, é um exemplo de palácio renascentista ampliado, né? Já é um palácio barroco, né? Como aqui também é um projeto, aqui é o desenho, né? É apenas o projeto. Na arquitetura barroca, né, ela vai se afastar até, vamos dizer, na forma da construção, né, vai criar vários ângulos. Ele vai concluir a Basílica de São Pedro, né? Isso aqui são aspectos da Basílica, é todo um conjunto que está ligado ao Vaticano, né? Foi toda uma reforma que ainda é iniciada no século XV, que vai até o século XVII, né? É quando vai ser criada a Capela Sistina, né? Isso era uma igreja que tinha, era uma igreja românica ou gótica, né? Que então foi transformada e acabou resultando nisso, né? A maior parte começou por Bramante, depois, vamos dizer, passou para Miguel Ângelo, e quem vai concluir, né, vai ser no interior. O interior vai ser o Bernini, que vai fazer algumas invenções. Uma das invenções vai ser esta coluna, toda em espiral, né? De metal, né? E repare aqui o ilusionismo, né? Isso daqui é como um baldequim. Um baldequim era isso vem das esculturas muito antigas, né? O rei, a rainha, uma pessoa importante, ele ia, vamos dizer, saía carregado numa liteira. Isso ainda tinha no Brasil, na época da colônia, né? É assim uma cadeirinha em que a pessoa vai sentada carregada por homens, né? Por escravos.
4 escravos, ela vai lá sentada, né? O andor na procissão, ainda tem as procissões lá em Minas Gerais, o andor vai levando assim uma liteira, né? Vão carregando. Então, e o baldequim é que quando tem, digamos, uma tenda cobrindo contra o sol, contra a chuva e tal. Né? Então, isso daqui é um baldequim gigante, né? Isso daqui é como se fosse tecido, cheio de anjos e tal. Porque aqui o local dessa igreja se eu não me engano, é o local onde São Pedro foi enterrado. Né? Então tinha que ter onde ele começou a igreja, a primeira igreja lá de São Pedro, que ainda foi discípulo, né, de Jesus, e junto com Paulo foram assim, os principais criadores, organizadores da religião cristã no início, e é quem vai para Roma para pregar, né? E cria lá uma igreja. Então tinha que ter um lugar especial para o São Pedro e, ao mesmo tempo, altar. Então ele cria 2 altares. Um é esse daqui, embaixo desse baldequim gigante, olha aqui as pessoas, né? E o outro é o altar onde fica a cadeira de São Pedro, que é todo uma obra ilusionista de escultura, né? Em que qual é a limitação do ilusionismo da escultura? É a cor. A escultura é pintada, mas isso só havia na antiguidade, isso ainda existe também na cultura hinduísta, né? Mas na tradição ocidental, né? Que é essa tradição que começa com o Renascimento, a noção de escultura, porque o que eles conheciam melhor de escultura da antiguidade era tudo ruim, era tudo resto, não tinha mais cor, não tinha mais tinta, né? Então ficou essa noção de que escultura grega em mármore branco, né? Ou então em metal, mas não era tudo colorido. Roma também. Mas aí ficou, e hoje, vamos dizer, faz parte do nosso gosto, né? Do nosso sentimento estético. Então ele vai criar aqui isso daqui é um trono, né? Um trono que está carregado aqui por santos, que estão como bispos. Aqui ele vai utilizar metais diferentes para ter cores diferentes, né? Aqui vai utilizar a iluminação, a luz que vem, né? O vidro, e aqui o dourado, né? É ouro, é coberto de ouro, né? Que é cobre. A escultura, né? A escultura eu considero assim a ciência dos materiais, né? Dos materiais como eles são, né? A forma dos materiais. Bem, então isso daqui, né, é a arquitetura, a escultura. E nós vamos deixar a pintura barroca para a próxima aula, porque já está chegando aqui às 10 horas, né? Você tem aulas, tem aula depois. Então vamos lá. Eu também tenho meus compromissos. Vamos interromper a gravação.